As obras de Deus, ainda que a Bíblia nos apresente um Deus transcendente, ela também nos lembra que Ele está profundamente envolvido nos assuntos do universo e da humanidade, trazendo em seu início o ensino a respeito da criação do universo por Ele. Gênesis 1 e 2 contém o relato histórico no qual Deus produz a terra, as estrelas, as estações, a vida das plantas e todas as espécies de animais. A coroa de sua criação é o homem, a quem Ele fez a sua própria imagem. Estaremos estudando a criação e a natureza do homem no próximo capítulo. Deus criou o universo ex nihilo, ou do nada. Nenhum material pré-existente estava disponível quando Ele criou o universo, mas Ele criou toda a matéria por sua palavra e seu poder. Só Tu és o Senhor. Fizeste os céus, e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Neemias 9, 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Salmo 33, 6. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Isaías 44, 24. Soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Jeremias 32, 17. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, 101 sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Colossenses 1 e 16. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, 3. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4 e 11. Só Deus existia antes de haver Ele criado todas as coisas, exceto Ele próprio. Todas elas foram feitas por Ele. João escreve em seu Evangelho: todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. João 1, 3, tradução do Novo Mundo. Tudo absolutamente que há fora de Deus deve sua existência a Ele. Deus não deixa o universo existir por si mesmo, visto esse de fato não o poder, mas continuamente Ele sustenta sua existência e ativamente governa sua operação. Não é uma opinião bíblica que diz que Deus criou o universo com certas leis que governam sua operação. A posição bíblica é a de que Deus está sustentando o universo continuamente, e controlando o mais diminuto evento dentro dele. Em outras palavras, esse universo, em sua integridade, está sendo governado por uma mente pessoal em vez de por leis e poderes impessoais. Essa é a doutrina da providência de Deus. Os teólogos distinguem a providência geral e a providência especial de Deus. A primeira refere-se a seu controle e supervisão precisos 103 dos eventos que ele causa através de meios ordinários. O último alude a seu controle e intervenção precisos dos eventos que ele causa mediante meios extraordinários. Juntos, a providência geral e a especial de Deus abarcam todo evento que ocorre. Paulo escreve que Deus Pai, através da intervenção de Deus Filho, havia criado não somente todas as coisas visíveis e invisíveis, mas que é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Colossenses 1 e 17. Cristo é anterior a toda a criação, e mesmo agora Ele está sustentando sem interrupção o universo inteiro. Deus havia criado o universo por sua palavra, e precisamente agora Ele está sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1, 3. Paulo observa em Atos 17 e 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aprendemos daqui que todos os seres contingentes devem não apenas vir à existência por Deus através de seu poder criativo, mas eles podem continuar a existir somente por seu poder sustentador, visto que apenas Ele é autoexistente. Nada pode existir separado de Deus, e pretensões de autonomia, sejam em que nível for, pelas coisas criadas, estão excluídas. Além de preservar a existência de sua criação, Deus também governa e causa todo aspecto dessa.
Nem mesmo um animal aparentemente insignificante pode morrer a parte de seu querer. Mateus 10:29. Isso implica que tudo o mais está sujeito a seu governo, mas há muitas outras passagens bíblicas que descrevem a extensão e o escopo de sua supervisão sobre a criação. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 45, 8, 50, 20. Dá grandeza às nações, e as destrói. Faz crescer as nações, e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra, e os envia a perambular no deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó 12:23, 25. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Jó 14:5. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Jó 36:32. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Jó 37:15. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Salmo 22:28. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Salmo 47:8. Não é do Oriente nem do Ocidente nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Humilha um, a outro exalta. Salmo 75:6, 7. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. Salmo 104:14. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139:15, 16. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais, e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Salmo 147:8, 9. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Isaías 14:27. Ao som do seu trovão, as águas dos céus rugem, e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Jeremias 10:13. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Jeremias 10:23. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com meu braço estendido, e eu a dou a quem eu quiser. Agora, sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Jeremias 27:5, 7. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Daniel 2:21. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Daniel 4:17. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Daniel 4:35. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste.
Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Atos 4, 27, 28. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Atos 14 e 17. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Atos 17, 25, 26. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2 e 13. Que Deus exerça tal controle preciso e extremo sobre toda a criação é perturbador para muitas pessoas, incluindo alguns que alegam ser cristãos. Portanto, a miúde tentam distorcer as passagens bíblicas relevantes para justificarem uma falsa teologia que lhes permita manter o senso de liberdade e dignidade que eles entesouram acima da verdade e da honra de Deus. Mas procurar ficar livre de Deus é uma coisa má. Aqueles que o amam estão contentes de que ele possua controle absoluto sobre tudo. Eles podem dizer com Isaías 33, 22. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. É ele que nos vai salvar, e não o teriam de qualquer outra forma. Eles são ousados de dizer entre as nações: o Senhor reina. Salmo 96, 10. Ainda que tudo esteja sob o controle providencial direto de Deus, há épocas quando seu envolvimento é especialmente evidente, tanto assim que podemos descrever cada uma dessas ocasiões como uma intervenção divina. Tais ocorrências são distintas de seu governo ordinário do curso natural dos eventos, mas são casos em que Deus escolhe usar meios extraordinários para executar seus propósitos. São algumas vezes tão espetaculares de modo que são chamados de milagres. As obras da sua providência especial também incluem as de redenção, mas visto que em um capítulo posterior nos dirigiremos ao assunto da salvação, aqui somente focalizaremos seus atos milagrosos. A Bíblia testifica de um Deus que efetua milagres e opera maravilhas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Êxodo 15 e 11. Realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Jó 9 e 10. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Salmo 86, 10. Deem graças ao Senhor dos Senhores. O seu amor dura para sempre. Há um único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Salmo 136, 3, 4. Jesus obrou tantos milagres durante seu tempo na terra que o milagroso foi reconhecido como uma característica proeminente de seu ministério. Ele respondeu: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Lucas 13:32. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Lucas 23, 8. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Atos 2:22. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. João 21 e 25. Os discípulos de Jesus também operaram milagres pelo poder do Espírito Santo. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Marcos 16 e 20. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos 2 e 43. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Atos 5 e 12.
Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Atos 14, 3. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, 12 de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Atos 19, 11, 12. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Romanos 15, 18, 19. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês, com grande perseverança. 2 Coríntios 12, 12. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Hebreus 2, 3, 4. Os cristãos modernos estão também autorizados a testemunhar de Cristo através da pregação do Evangelho acompanhada de sinais milagrosos. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16, 17, 18. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, a cada um, como quer. 1 Coríntios 12, 7, 11. Os adversários do cristianismo rejeitam o sobrenaturalismo bíblico, negando a própria possibilidade de milagres. Ora, todo argumento procede de uma dada cosmovisão e não de um vácuo. E se o cristianismo é uma verdadeira cosmovisão, a única que o é, e se é ela verdadeira em sua inteireza, 104 então todo argumento que pressuponha uma outra não tem justificação, e toda afirmação que contradiga qualquer pressuposição bíblica deve ser falsa. Do que se originam as teorias de epistemologia e metafísica contrárias à origem dos milagres. Certamente, não daquela mesma cosmovisão, e desse modo falham antes de começar. Se a Bíblia toda é verdadeira, então o que ela diz acerca da criação e da providência também o é. Homem, visto que Cristo precede o homem em preeminência, pode parecer que a doutrina de Cristo mereça receber atenção primeira em relação à doutrina do homem. Mas, visto que a obra redentora de Cristo permeia o estudo de Cristo, e visto que foi por seres humanos, isto é, os pecadores eleitos, que Cristo fez expiação, é, portanto, razoável estudar primeiramente a doutrina do homem. Além do que, visto que Cristo tomou sobre si os atributos humanos na encarnação, ter o entendimento prévio da antropologia bíblica facilitará nosso entendimento desse e de outros aspectos da cristologia. Portanto, embora Cristo seja a segunda pessoa da Trindade, e venha imediatamente após a doutrina de Deus numa estrutura trinitariana de teologia sistemática, no presente curso do estudo colocaremos a doutrina do homem imediatamente após a doutrina de Deus, de forma que possamos entender algo sobre a outra parte na relação Deus-homem, que é tão central para a teologia cristã.